Olá, eu sou a Kelly Melati, sou assistente social, eu trabalho na política de assistência social, já compus as direções do CRES aqui no estado de São Paulo e hoje também componho a direção do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta com alguns detalhes em vermelho e em tons de bege. Atrás de mim tem uma estante com alguns apetrechos, alguns livros, e vim aqui para dialogar um pouquinho com vocês sobre um projeto muito bom, muito interessante que a gente tem no Conjunto Cefes-Cres, já completando seus 25 anos, que é o projeto Ética em Movimento, especialmente o módulo 2 desse projeto, que é Ética e Trabalho Profissional. A convite, então, do CRES Espírito Santo, agradeço muito essa oportunidade, porque discutir sobre ética, falar sobre ética, é algo necessário, importante e que deve compor todos os dias do nosso trabalho profissional, né? Existir eticamente nesse mundo, como dizia a grande professora Cristina Brits, que também é autora desse livro, né, do módulo 2 do curso Ética em Movimento, existir eticamente nessa sociabilidade é algo muito difícil, né? Então, quando a gente discute sobre a ética, quando a gente consegue olhar para o nosso trabalho profissional e refletir eticamente sobre as possibilidades que estão colocadas nesse cenário, é algo que realmente pode, né, nos proporcionar uma série de iniciativas e de trabalhos que rompam com a lógica de desvalores de uma sociedade consumista, individualista, né, com valores neoconservadores de reprodução de uma ordem societária que está muito mais vinculada a um projeto de destruição e de morte do que a um projeto de vida e de emancipação. Então, esse módulo do trabalho profissional no interior do curso Ética em Movimento, no interior desse projeto, significa um momento em que os e as participantes da multiplicação do módulo do projeto Ética em Movimento se detêm a pensar sobre os aspectos que envolvem o trabalho profissional de assistentes sociais, sempre vinculando isso à historicidade do serviço social, suas construções, a sua inserção, né, dentro da lógica da divisão social e técnica do trabalho, nas contradições do modo de produção capitalista, condensando aquilo que a profissão e o serviço social enquanto área do conhecimento conseguiu avançar e sempre lidando com as contradições do lugar em que o modo de produção capitalista coloca essa profissão em função, portanto, da reprodução do capital e dessa lógica, né? Então, é nessa contradição, é nessa construção cotidiana que o trabalho profissional se engendra e coloca para assistentes sociais em todos os espaços socioocupacionais em que esteja a necessidade de pensar sobre a ética e de pensar o seu trabalho profissional sob essa perspectiva. Então, vocês com certeza já leram os livrinhos anteriores, né? Já fizeram aí, já conhecem, né? Ou se não conhecem, busquem informações sobre os módulos que compõem esse projeto tão importante do Ética em Movimento. E hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês, mais especificamente sobre esse módulo 2, que é Ética e o Trabalho Profissional, o livrinho verde, famoso livrinho verde aí, que compõe o projeto Ética em Movimento. Para começar, queria chamar a atenção de um aspecto muito importante para se pensar o trabalho profissional sob a perspectiva da reflexão ética. Em primeiro lugar, o Código de Ética de Assistentes Sociais, de 1993, ele traz 11 princípios que demarcam ali, de uma forma mais efetiva, os valores que sustentam a ética profissional no âmbito do serviço social brasileiro.
esses princípios, esses valores, a construção desse documento, que é o Código de Ética Profissional, ele materializa um processo histórico muito importante da categoria profissional, da sua maturidade teórica, inclusive, né, na perspectiva da ética. E uma grande questão, algo muito importante que isso seja debatido e que seja levado em consideração no estudo sobre o caderno que orienta esse módulo, é que valores e princípios colocados no nosso código de ética, que sustentam o trabalho profissional de assistentes sociais, ele deve sempre ser concebido no campo daquilo que é realizável, né? A ética são escolhas, né? O existir eticamente é a capacidade de se fazer escolhas. E, portanto, está no campo daquilo que é realizável, ainda que a sociabilidade burguesa nos coloque inúmeros desafios, inúmeras contradições e inúmeros limites para que esses valores e esses princípios se concretizem ou se materializem em cada espaço socioocupacional. Mas essa noção de que princípios e valores são realizáveis nos colocam no campo da concepção de ética que orienta o serviço social brasileiro, né? Uma noção que rompe com os aspectos de abstração, de idealismo, né? E que podem nos causar uma série de reflexões, que podem proporcionar uma série de reflexões que rompa com aquela ideia de que o serviço social está no campo do messianismo ou do fatalismo. Ou tudo eu posso, ou nada eu consigo. Né? A perspectiva que orienta a ética profissional é uma perspectiva de que esses valores que sustentam as nossas escolhas profissionais estão no campo daquilo que é realizável, ainda que conte com limites e com desafios e com contradições colocadas no próprio movimento da realidade social. Mas é a partir do movimento da realidade social que a gente pode apreender as mediações necessárias para fazermos escolhas profissionais baseadas e sustentadas por esses princípios e por esses valores e que podem sim concorrer à sua materialização na efetivação de uma série de questões, na efetivação do trabalho do assistente social conectado com uma transformação dessa sociabilidade burguesa, que muito mais está vinculada a um projeto individualista e de reprodução do capital do que a um projeto de emancipação, que é aquilo que a gente defende. Então, pensando um pouco nesses valores e nessa perspectiva que se apoiam os valores e princípios do Código de Ética de Assistente Social, a liberdade, ela se coloca como um valor ético central, né? Com vistas, então, o reconhecimento da liberdade como um valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Então, a liberdade como um valor ético central, o módulo, né? Na verdade, o módulo ética e trabalho profissional colocado no projeto Ética em Movimento é uma possibilidade que a gente tem de discutir e de refletir sobre o que isso significa. Né? Então, estar na perspectiva desse módulo, né? Estar no debate desse módulo, debatendo com outros e outras profissionais, é a oportunidade que a gente tem de discutir sobre os aspectos que envolvem os princípios e valores do nosso código de ética e trazendo experiências concretas, situações em que muitas vezes os e as assistentes sociais são colocados nesse lugar de fazer escolhas e com isso a gente poder refletir o real significado, né? Muito importante a gente pensar que a liberdade como um valor ético central não pode ser algo simplesmente repetido ou reproduzido porque isso está colocado no código de ética, mas isso precisa ser compreendido na sua inteireza, né? Então, o que significa liberdade? Rompendo com a lógica burguesa, neoliberal, de que a minha liberdade termina quando começa a do outro, ou com a liberdade vinculada aos aspectos divinos, né? Do livre-arbítrio, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
né? E a gente rompendo com essa lógica e entendendo a liberdade numa perspectiva de realização humana, né? Das capacidades humanas de desenvolver aquilo tudo que o humano genérico pode e deve desenvolver, né? Então, isso é muito importante. Quero chamar atenção também no trabalho profissional, né? Esse módulo ele pode proporcionar para a gente reflexões muito importantes do que significa a defesa intransigente dos direitos humanos nesse contexto e nessa sociabilidade que a gente vive, né? O que significa quando o trabalho profissional coloca assistentes sociais na condição de muitas vezes ser aquele que vai ter acesso a uma série de violações de direitos humanos, né? Que no seu trabalho profissional vai ter acesso a uma série de questões que vão exigir escolhas éticas que denunciem essas violações, né? Então, ter a sustentação de um princípio de defesa intransigente dos direitos humanos significa, então, se colocar nesse lugar da escolha pela denúncia, da escolha pela luta política em defesa das questões que envolvem autoritarismo, tortura, e uma série de outras questões que a gente identifica nos vários espaços socioocupacionais. E aí a gente tem ampliação e consolidação da cidadania, né? O aprofundamento da democracia também como um valor, né? E isso tem a ver, inclusive, com a forma, o conteúdo e a forma do trabalho profissional, né? Esse módulo ele é capaz de produzir também reflexões sobre esses aspectos. Como é que eu associo conteúdo e forma para que os processos democráticos, inclusive nos espaços em que eu atuo como assistente social, possa ser de fato um valor e um princípio ético? Como é que eu compartilho as informações com usuários e usuárias dos diversos serviços? Como eu compartilho isso com as equipes de trabalho? Como eu entendo as relações horizontalizadas e os processos horizontalizados de decisão e de tomada, né, de escolhas? Como é que eu entendo esses aspectos no meu trabalho profissional? Então, a leitura desse módulo, né, do caderno que compõe esse módulo do Ética em Movimento, pode proporcionar muitas reflexões com relação a isso, trazendo, inclusive, aspectos específicos de cada área de atuação dos espaços socioocupacionais, para que a gente consiga avançar numa perspectiva de que esses valores e esses princípios não são algo abstratos, né, irrealizáveis. Pelo contrário, eles estão colocados como possibilidades concretas de realização nos limites e possibilidades e contradições que implicam a realidade social em que o e a assistente social está inserida nas diversas políticas sociais e nos diversos espaços socioocupacionais, né? Acho que a luta contra todas as formas de opressão, de exploração, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo, o patriarcado, né? Tendo em vista uma outra ordem social para além da ordem do capital, são questões que devem sustentar as escolhas éticas cotidianas que a gente deve fazer no nosso cotidiano profissional. Participar do Ética em Movimento e ter a oportunidade de discutir isso com outros colegas, com outras colegas, é uma possibilidade da gente sair daquele imediatismo, daquela repetição cotidiana que muitas vezes não proporcionam no trabalho profissional a possibilidade da gente refletir eticamente, né, de sustentar as nossas escolhas éticas de uma forma mais suspensa daquilo que a gente aparentemente vê no nosso cotidiano. Todas as vezes o cotidiano e o imediatismo vai exigir do e da assistente social decisões muito rápidas, decisões muitas vezes que não são passíveis de um tempo de reflexão. Vai exigir do e da assistente social fazer escolhas ali naquele processo que não vai ter tempo para parar, para refletir, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de discutir sobre o trabalho profissional, significa que esses valores vão sendo muito mais apreendidos pelo e pela profissional. De modo que quando esse profissional for colocado na tarefa
de fazer uma escolha, muitas vezes de forma imediata, essa apreensão anterior, essa reflexão anterior, com certeza vai comparecer nessa escolha profissional e vai sustentar muitas vezes as decisões do e da assistente social, que naquele momento não vai ter um tempo para parar, para refletir e depois dar aquela resposta. Então, esses processos de educação permanente, de reflexão ética, ele deve ser uma constante no trabalho profissional. Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ser colocado à prova e ter que tomar uma decisão de forma imediata. Então, fazer esses processos de reflexão coletiva e de debate sobre os conteúdos que comparecem na ética profissional contribuem para que a gente tenha maior sustentação lá no cotidiano, no miudinho do cotidiano, quando a gente precisa fazer uma escolha A, uma escolha B, uma escolha C, e muito mais do que fazer a escolha, de orientar a forma com que a gente partilha as tomadas de decisão, seja com a nossa equipe interprofissional, multiprofissional, enfim, seja com usuários e usuárias, população, a classe trabalhadora como um todo, que está presente no acesso aos direitos, no acesso à justiça, no acesso a bens e serviços públicos e nos vários estágios que compõem os espaços em que o e a assistente social pode atuar, né? Então, na verdade, esse módulo é um grande convite. É um convite para que a gente possa pensar a historicidade do serviço social, o quanto que a gente conseguiu avançar ao longo desses anos todos de uma profissão inscrita no Brasil. É uma possibilidade da gente rever os códigos de éticas anteriores ao Código de Ética de 93 e conseguir aprender ali os elementos conjunturais, de correlação de forças e os aspectos político-ideológicos que orientaram o serviço social ao longo do tempo. E, principalmente, é um momento muito importante para que a gente possa reafirmar a perspectiva ética que orienta e que sustenta o nosso trabalho profissional no Brasil, a partir do Código de Ética de 93 e a partir do legado de renovação do serviço social brasileiro, a partir aí de 40 anos que a gente tem do Congresso da Virada, e que vai colocar o nosso trabalho profissional conectado com os movimentos sociais, com as pautas da nossa classe, a classe trabalhadora, com pautas vinculadas às lutas mais gerais da sociedade, com a defesa da democracia, tendo a liberdade como um valor ético central e, principalmente, tendo no horizonte uma outra ordem social, que a gente possa construir coletivamente, junto e no estágio de organização da classe trabalhadora, uma sociabilidade que, de fato, nos emancipe. Então, acho que é um pouco isso, assim, esse convite a esse módulo, e eu desejo que todas as pessoas que estão tendo acesso a esse projeto Ética em Movimento possa compreender a sua essência, os seus objetivos e possa levar essa reflexão a cada assistente social desse país que pode e deve contribuir com as reflexões éticas necessárias cotidianamente no trabalho de assistentes sociais. Então, acho que é um pouco isso.